Olá, gente. Mais uma vez, saudações. Obrigado por acompanhar o nosso canal, Professor Lindenberg História. Nossa aula hoje, uma aula bem interessante, sobre nossas origens, ou sobre os primeiros passos da humanidade, tá bem? Estou usando um material direcionado ao 6º ano, porém, como ele é bem completo, é também tranquilamente adequado para os estudantes da primeira série, para os estudantes do ensino médio e para quem deseja informações sobre esse tema, e especialmente para aqueles que irão fazer o Enem, né? Porque apesar de ser um tema histórico, quando a gente começa a analisá-lo e refleti-lo, a gente percebe que vários outros temas podem ser abordados, como os aspectos da biologia e da química, né? Então, como o Enem ele lida muito com essa interdisciplinaridade, você tem questões que abordam temas de diversas áreas do conhecimento em situações problema. Esse é um tema que nos permite refletir ao longo da aula sobre outras áreas do conhecimento que vão além da história. Beleza? Então vamos começar. Nossas origens, os primeiros passos da aventura humana na Terra, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão sobre as teorias, sobre as explicações para a origem dos seres humanos, tá certo? De modo geral, as nossas origens são colocadas sob a luz de duas possibilidades, certo? Primeiro que essa é uma das perguntas mais antigas das sociedades, das civilizações, né? É talvez um dos primeiros questionamentos filosóficos, né? Qual a nossa origem? De onde viemos? Como viemos? Certo? Então, primeiro existiu a explicação religiosa, né? A explicação criacionista, que defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta de um Criador, certo? Então, no criacionismo, e aí é interessante a gente não associar o criacionismo a uma religião específica, certo? Na cultura ocidental, especialmente nos países cuja maioria da população é praticante do cristianismo, né? Automaticamente esta explicação criacionista é relacionada ao livro do Gênesis na Bíblia. Portanto, há uma tradição judaico-cristã muito atrelada à explicação criacionista, que é aquela história que todos nós conhecemos do Jardim do Éden, da criação do mundo, do universo, do planeta Terra por Deus, pela noção de Deus judaico-cristão, certo? Que fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, e que logo em seguida viu que tudo era perfeito, criou o homem, e o homem nomeou todas as coisas criadas por Deus. Então, no criacionismo, a vida humana e todas as outras formas de vida e de matéria existentes no universo foram criadas por uma entidade divina ou por múltiplas entidades divinas, a depender da crença religiosa em questão, tá certo? É importante destacar que não apenas o judaísmo e o cristianismo têm as suas cosmogonias, as suas explicações para o surgimento dos seres humanos, tá certo? Você tem a explicação do islamismo, você tem a explicação das religiões de matrizes africanas, que são explicações, inclusive, bem interessantes, que vale a pena a gente conferir. Inclusive, trataremos disso em aulas específicas sobre
as populações africanas, você tem as cosmogonias indígenas, você tem múltiplas explicações religiosas para o criacionismo. Então, não devemos limitar, né, a ideia de criacionismo apenas ao judaísmo, apenas ao cristianismo, apenas à Bíblia. Existem centenas de explicações religiosas para o surgimento dos seres humanos e da vida no planeta Terra. E a ciência, certo, vai apresentar a teoria evolucionista a partir dos estudos do naturalista inglês Charles Darwin, que no século XIX fez um estudo de comparações entre as espécies animais e vegetais, e o evolucionismo defende que todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Então, nós seres humanos e os demais animais, certo, estamos entrelaçados nesse processo evolutivo. Tá? Então, os seres humanos são resultante do processo evolutivo da vida no próprio planeta Terra, tá certo? Esse debate, essa questão sobre o que é certo, o que é errado, isso não tem nenhuma significância para a história, tá certo? O importante é, do ponto de vista histórico, social, nós compreendermos essas teorias em seu tempo histórico, em seu momento histórico, tá bem? Do ponto de vista da ciência, da história, naturalmente que ficaremos com a teoria evolucionista, no ponto de vista, numa perspectiva científica, história. O que não significa negar as múltiplas crenças existentes em torno da criação do mundo, da criação dos seres humanos, tá certo? Numa perspectiva científica, a gente fica com a teoria evolucionista, porque nos apresenta uma explicação lógica e racional. E, enquanto produto das sociedades humanas, as múltiplas explicações religiosas para o surgimento da vida na Terra. Tá bom? Então, primeira questão para iniciar, as duas teorias, evolucionismo e criacionismo, que buscam explicar a origem da vida e dos seres humanos no nosso planeta. Muito bem. Hominídeos seriam os nossos ancestrais, são os nossos ancestrais, tá certo? O evolucionismo, inclusive a explicação, né, que vem a seguir, ela é toda pautada no evolucionismo. Por isso que eu falei lá que do ponto de vista científico a gente se sustenta no evolucionismo, beleza? O evolucionismo, portanto, afirma que um grupo de primatas originou os primeiros hominídeos, tá bem? Professor, nós somos parentes do macaco? Muito provavelmente somos. Os macacos se transformaram em seres humanos? Muito provavelmente não, porque o processo evolutivo ele tem um momento específico em que avança para os Homo sapiens. Então, essas perguntas comumente aparecem em sala de aula, eu até estou com saudade dessas perguntas que levam a debates muito acalorados, tá certo? Então, um primeiro grupo de primatas deu origem aos primeiros hominídeos. E, entre estes, os australopithecus, hominídeos que viveram há cerca de 5,5 milhões de anos. Então, é muito tempo aí no processo evolutivo, na escala evolutiva. Às vezes, a mente humana não consegue atingir esse tempo todo em se tratando da nossa evolução. É difícil, muitas vezes, conceber que nossa espécie passou por um processo evolutivo que supera os milhões de anos, certo? Depois surge o gênero Homo, há cerca de 2 milhões de anos. E depois a nossa espécie Homo sapiens sapiens, que teria surgido há cerca de 100 mil anos. Tá? Então nós, Homo sapiens sapiens, que significa sabemos que sabemos, então nós temos plena consciência da nossa existência, e aí
a gente vai para a filosofia, refletir sobre a filosofia, né? O que é a existência? No nosso caso, seres humanos, nós existimos enquanto seres biológicos e existimos enquanto seres conscientes, porque nós sabemos que nós existimos. Tá? O que significa isso, professor? Um primata, um macaco, ele existe, mas ele não sabe que ele existe. Ele não tem consciência de si. Nós temos consciência de si. Inclusive, alguns filósofos, aí eu deixo para os meus colegas da filosofia, afirmam que a existência humana não é biológica. A existência humana é consciente. Então, se você pensa, logo você existe, tá certo? Então, essa questão do saber que existimos é o que nos define. Por isso somos sapiens sapiens. Sabemos que sabemos, ok? Essa espécie, ela desenvolveu a fala, desenvolveu a capacidade de tocar nos objetos, de manuseá-lo, de transformá-lo, alterá-los e fazer com que esses objetos originados a partir dos elementos da natureza pudessem servir à vida dos grupos humanos na chamada pré-história, tá certo? Inclusive, pré-história, vamos ver aqui se nós temos algo relacionado a isso. Nós com frequência afirmamos, né, que o período anterior ao surgimento da escrita, do surgimento do gênero Homo há cerca de 2 milhões de anos, até a invenção da escrita, ocorrida por volta de 3.500 a.C., seria a chamada pré-história, ou seja, um período em que os grupos humanos viveram sem produzir conhecimento sobre suas relações, né? Nós chamamos isso de pré-história. Hoje esse conceito já está superado pela historiografia. Nós compreendemos que aquilo que é produto desses primeiros grupos humanos é também produto histórico, os artefatos, as pinturas rupestres, a forma de organização, tá certo? Esses aspectos todos também considerados históricos. Portanto, nós já superamos esse conceito de pré-história, apenas limitado às sociedades ágrafas, a gente fala, né, que tinham escrita. Tá? Aliás, ágrafa que não tinha escrita. As sociedades que tinham escrita, portanto, produziriam história, e aquelas que não tinham escrita não produziram história. Isso nós já superamos. Tá bem? Então, Homo sapiens sapiens, que é o que nos interessa aqui, certo? Homo sapiens sapiens surgiu há cerca de 100 mil anos e resultou na nossa espécime atual. 100 mil anos para a história é praticamente nada no processo evolutivo da humanidade, portanto, nós não somos assim, do ponto de vista histórico, tão antigos, tá certo? Então, a chamada pré-história, ou esse período inicial do processo da história humana, vamos falar dessa forma, né? O início da história humana, ele é dividido em paleolítico e neolítico. Paleolítico, neolítico. Paleo, vamos aqui recorrer à Grécia, né? Significa velho, antigo. Neo, novo. Então, lítico faz referência à pedra, à rocha. Então, paleolítico, neolítico. Por que faz referência à rocha? Porque os primeiros grupos humanos utilizavam como ferramentas, artefatos para melhorar a sua condição de vida, as pedras, as rochas. Me perdoe a turma da geologia. Então, as rochas serviam como ferramentas para esses primeiros grupos humanos. No Paleolítico, eram utilizadas as rochas em sua condição natural. Tá? Os grupos humanos se utilizavam das rochas para
dessa forma, atingir os animais que eram caçados para a alimentação humana. Tá? Então, por isso, pedra antiga. Ou, em alguns livros, aparecerá também pedra lascada, porque a rocha era quebrada à medida em que eles iam utilizando para apreender os animais. Tá certo? No Paleolítico, a principal característica é o nomadismo, ou seja, os grupos humanos não tinham moradia fixa, não se fixavam em um local, tá certo? Estavam em constante processo de mudança em busca de alimentos. Tá? Isso também dependia das alterações climáticas, tá certo? Então, esses primeiros grupos humanos não tinham morada fixa. A isso nós damos o nome de nomadismo, povos nômades, tá certo? É uma característica de povos indígenas, é uma característica dos povos ciganos, inclusive ainda presentes entre nós em diversas sociedades. Esses grupos humanos viviam da caça, da pesca e da coleta ou extrativismo, ou seja, diretamente retiravam das florestas, da vegetação, o alimento para a sua subsistência, tá certo? E os instrumentos eram instrumentos rudimentares, feitos em pedra, como nós já citamos. O Neolítico é, portanto, uma evolução. Tá? À medida que os grupos humanos vão utilizando as pedras para melhorar a sua condição de vida, isso vai favorecendo naturalmente o desenvolvimento de técnicas, de habilidades, inclusive de objetos e ferramentas. As rochas passam a ser atritadas, ou seja, uma rocha passa a ser tocada na outra, aquilo vai construindo, vai afiando as rochas, e isso vai melhorando habilidades dos grupos humanos na caça, por exemplo, na pesca, e aí você tem uma evolução nesse processo histórico dos primeiros grupos humanos. O nomadismo vai dando lugar ao sedentarismo. Agora atenção, né? Atenção. É muito comum os alunos substituírem uma coisa pela outra, e às vezes a gente não apresenta essa explicação em detalhe. O sedentarismo ele não substitui o nomadismo. Não foi um processo igualitário para todos os grupos humanos pré-históricos. Tá certo? Quando a gente fala em grupos humanos pré-históricos, nós estamos falando em uma infinidade de povos espalhados por diversos cantos do planeta Terra. Tá certo? Cada um vivendo ao seu modo. Então, o sedentarismo é uma característica do Neolítico, ou seja, os grupos humanos deixam de estar em constante mudança e passam a habitar um local determinado por um longo período. Porém, o nomadismo ele continua existindo, tá certo? Esse processo de sedentarismo ele vai ocorrer inicialmente no que nós conhecemos como Mesopotâmia, tá certo? Oriente Médio para a nossa atualidade. Professor, é aí que os homens passaram a habitar as cavernas? Não, essa ideia de homens das cavernas também está superada. As cavernas não eram necessariamente locais de morada, né? E se fosse, não era a caverna inteira. Às vezes os estudantes têm a impressão que as cavernas eram verdadeiros condomínios ou verdadeiras casas onde existiam as coisas lá dos antigos Flintstones, né? Uma animação que fez parte da infância de quem está hoje na casa dos 30, 40 anos. Então, normalmente esses grupos humanos eles habitavam a entrada das cavernas e utilizavam muito as cavernas para se protegerem dos animais, do frio, etc. Inclusive, muitas vezes tinham que disputar as cavernas com os animais. Tá certo? Então, o sedentarismo ele não substitui automaticamente o nomadismo. O sedentarismo ele é um outro processo evolutivo, em que os grupos humanos já desenvolvem habilidades que não existiam no período anterior. Tá certo? A pedra já passa a ser polida, tá? Atritando, ela tem maior durabilidade e maior eficiência na caça e na pesca. E, importante, esses grupos humanos já têm noções de agricultura e de domesticação de animais. Isso é extremamente importante. É o que nós chamamos de revolução neolítica,
Por que revolução? Porque alterou em todos os aspectos a vida dos grupos humanos naquele período, algo em torno de 5, 6 mil anos passados. Então, imaginem grupos que viviam em constante mudança, caçando, pescando e retirando os frutos da natureza, agora aprendem a cultivar as plantas, que são necessárias à sua alimentação, e domesticar os animais. Tá certo? Agora, atenção, mais uma vez. Este processo não foi o mesmo para todos os povos, não foi o mesmo para todos os grupos humanos. Existiam grupos humanos que já estavam aprendendo as técnicas de agricultura e a domesticação de animais, ou seja, não precisavam mais caçar tanto, porque podiam criar os animais próximos do seu local de moradia. Porém, repito, não foi um processo hegemônico, homogêneo para todos os grupos humanos. Tá certo? Isso vai ser percebido em lugares muito específicos nas sociedades humanas. Ok? Então, está feita aí a separação, aliás, a diferenciação entre paleolítico e neolítico nos primeiros passos da aventura humana. Tá bom? Vamos avançar. Então, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, né, portanto, há mais ou menos 12 mil anos, ocorreu um processo que nós chamamos de resfriamento do planeta Terra. Alguns vão afirmar isso em torno de 15 mil anos passados também. Alterações climáticas. Neste período, cuidado, quando a gente fala em alterações climáticas, a gente se volta muito para o aquecimento global na atualidade. Não é isso. Neste momento, 10, 15 mil anos passados, naturalmente o planeta Terra passou por significativas mudanças climáticas, o que vai ser determinante para a vida dos grandes animais, a chamada megafauna, e para os próprios grupos humanos que vão ter que se adequar a esta nova realidade. Agora vejam só, vejam como os grupos humanos, neste período, por já terem a habilidade de alterar o curso da natureza, conseguiram se adequar bem a essas mudanças climáticas, tá certo? Os grupos humanos têm essa característica. Uma das principais características dos seres humanos é essa infinidade de adequação às múltiplas alterações climáticas. É por isso que você tem grupos humanos que vivem nas áreas extremamente geladas e grupos humanos que vivem em regiões extremamente secas e quentes, como o deserto do Saara, por exemplo, e as populações que habitam o Polo Norte e regiões mais ao sul do nosso planeta. Tá certo? Quais foram essas mudanças? Temperaturas elevadas ocasionaram o desaparecimento de animais acostumados a climas frios, escassez de carne intensificou a busca por outras fontes de alimentos, desenvolvimento da agricultura e domesticação de animais. Algumas partes do planeta esquentaram, outras partes do planeta esfriaram muito. É o caso ali da região do Estreito de Bering, que acredita-se tenha sido a ponte entre a Europa e a América para a chegada dos primeiros habitantes do nosso continente. Certo? Então, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, ocorre esse processo de mudanças climáticas no planeta, o que vai alterar substancialmente a vida dos grupos humanos. Outro processo evolutivo, tá certo? É o uso do metal. E aí dar-se o nome de Idade dos Metais. Tá certo? Isso já é outro processo, já é outra etapa no processo evolutivo dos grupos humanos. Isso ocorreu por volta de 5.000 a.C., os humanos desenvolveram a metalurgia, ou seja, a descoberta e a utilização dos metais em benefício da existência humana. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os grupos humanos descobriram a técnica de fabricação do bronze. Aí nós já tínhamos um processo extremamente avançado na Mesopotâmia, no Egito, nas civilizações da América, nas civilizações africanas. Nós já tínhamos nesse período um processo extremamente complexo de organizações
de sociedades espalhadas pelos diversos continentes, tá certo? Mas será no Oriente Médio onde se desenvolverá essa técnica do bronze, que é uma liga metálica, não é um metal puro, bronze, ele é uma mistura, tá certo? Essencialmente, o bronze é formado por 90% de cobre e por 10% de estanho, tá certo? E aí, lembrem-se da química atrelada à história. Então, não se pode pensar na evolução humana sem pensar na biologia, tá certo? Sem pensar na química. Por que na biologia, professor? Porque imaginem que à medida que os grupos humanos vão evoluindo, a alimentação que vai se ampliando é um aspecto a ser observado na biologia. Tá? O consumo cada vez maior de carboidratos, por exemplo, pelos grupos humanos, vai determinar o aumento significativo do cérebro humano, que vai favorecer o surgimento de novas técnicas. O consumo de proteína, especialmente a proteína animal, tá? Será determinante para a evolução da espécie humana. Então você tem um aspecto biológico extremamente importante. Não se pode falar em evolução humana sem se pensar na biologia. E nesse aspecto do fazer, das habilidades, não se pode pensar na evolução humana sem a química, que vai ser determinante para essa descoberta na utilização dos múltiplos metais. E, em certa medida, a física, porque será necessário encontrar um ponto de fundição, tá certo? Um ponto de fusão para os metais que estarão sendo manipulados para a produção de múltiplos artefatos. Outra observação interessante: chumbo e fósforo também podem ser incorporados para a produção do bronze, a depender da utilização industrial ou mesmo em diversos outros setores das sociedades humanas. Então, o bronze envolve cobre, estanho, chumbo, fósforo na sua composição. Isso é química pura no processo da evolução histórica. Eu tinha um professor que dizia que tudo era química, né? E se você for analisar a fundo, ele tem razão, tá certo? Por volta de 1300 a.C., aprenderam a fundir o ferro e aperfeiçoaram instrumentos de guerra e instrumentos agrícolas. Então, você tem aí outro aspecto importante. O ferro também entra no processo evolutivo das sociedades humanas, sendo determinante para a guerra e sendo determinante para o aumento da produção agrícola, porque você vai inserir novas ferramentas nessa agricultura. E as civilizações guerreiras, que eram muitas na antiguidade, aquelas que deterão as técnicas de produção de ferro, irão se sobressair em relação às outras. Então é importante perceber este aspecto quando a gente vai discutir as diversas guerras, os diversos conflitos, os impérios que se formam na antiguidade humana, no Egito, na Mesopotâmia, na Europa, aqui nas Américas. Aqueles grupos humanos que detinham as técnicas de produzir múltiplos artefatos com metais irão se destacar nesses conflitos e, consequentemente, passarão a ter mais poder, certo? Então, isso é um aspecto também importante. A relação política, econômica entre grupos humanos, organização social e a utilização dos metais no seu cotidiano. Então, os primeiros habitantes do planeta, os primeiros grupos humanos, segundo os estudos científicos, surgem no continente africano. E de lá, esses grupos humanos se espalham para os demais continentes, num processo longo e demorado de caminhada, de nomadismos, planeta afora. Tá certo? E em que momento e de que forma esses grupos humanos, primeiros habitantes, chegam ao nosso continente? Nós temos aí algumas possibilidades. A hipótese 1 é que os primeiros grupos humanos chegaram à América por terra, depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria, na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Então essa é uma das possibilidades. Uma não anula a outra, certo?
na história, a história trabalha com essas duas possibilidades de chegada dos grupos humanos ao nosso continente. Porém, aqui tem mais sustentação até o momento, é a hipótese 1, via Estreito de Bering. A hipótese 2, chegaram à América por mar, vindos da Oceania, após atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações, desceram nas costas do continente americano. Aí aqui cabe uma observação. Professor, como era possível navegar da Oceania até a América via Oceano Pacífico? Acredita-se que no espaço-tempo de 15 a 30 mil anos passados, com essas constantes alterações climáticas, algumas regiões do planeta congelaram, ficaram extremamente frias, o que determinou o rebaixamento dos oceanos. Este rebaixamento dos oceanos teria construído uma conexão de ilhas e que teria, portanto, permitido a navegação, considerando que a navegação seria extremamente precária no período, e dessa forma os grupos humanos teriam chegado ao continente americano a partir do Chile, certo? É uma hipótese a ser considerada. Outra possibilidade é que parte veio a pé pelo Estreito de Bering e a outra veio navegando pelo Pacífico. Aquilo que eu falei, uma hipótese não anula a outra. A historiografia, os arqueólogos trabalham com as duas possibilidades. A grande questão é saber o tempo de cada chegada, né? Quanto tempo se passou até isso, e no caso da segunda hipótese, buscar encontrar elementos que comprovem esta segunda hipótese. Ok? Então, aí, vamos ao mapa. Prováveis caminhos dos povoadores da América. Olha aqui, a setinha azul vai indicar o movimento, o caminho feito pelos grupos humanos via Estreito de Bering. Professor, que estreito é esse? É esse aqui, ó. Vai lá no Google Maps, dá uma conferida. É um estreito, é bem pequenininho, o espaço, né, entre o Alasca, no continente americano, e a Sibéria. Observe que o mapa está desenhado noutra perspectiva, tá certo? Não está com a África aqui no centro, a África está mais para cá. Então, os grupos humanos teriam feito esse caminho aqui, ó, a África, certo? A Ásia, Europa, o que hoje corresponde à Rússia, muito grande, feito esse caminho aqui para a Sibéria. Aqui seriam os caçadores dos grandes animais do gelo, tá? Um período da história eternizado aí em vários filmes, né? E animações. Este estreito aqui teria, pelo resfriamento, congelado, então teria constituído uma ponte entre a Sibéria e a América, e por esta ponte teriam atravessado os grupos humanos em busca de animais de grande porte que estavam sendo caçados. Portanto, aqui no Alasca teria sido o primeiro local de povoamento dos grupos humanos no nosso continente. E aí, num longo processo, chegaram até a América do Sul, certo? E a travessia pela Oceania teria se dado da seguinte forma: a África, a Ásia e Oceania, certo? E a partir da Oceania, navegando pelas diversas ilhas até chegarem à América do Sul. Para sustentar essa hipótese, os pesquisadores se sustentam na possibilidade de rebaixamento do Oceano Pacífico em função do congelamento aqui nos extremos do planeta Terra, certo? Aí evoco a física para explicar este fenômeno e fica a cargo de vocês pesquisarem, questionarem o professor de física de vocês. Beleza? Vamos avançar. Então, as descobertas sobre os primeiros humanos no continente americano. Nós temos dois importantes pesquisadores, o Walter Neves e a Nied Guidon. O Walter Neves encontrou o fóssil mais antigo da América em 1999, um crânio feminino com cerca de 11.500 anos. Esse crânio foi reconstituído, revelou semelhanças com nativos da África e da Austrália, e esse crânio foi batizado de Luzia, o crânio mais antigo do continente
americano, certo? Encontrado em solo brasileiro, na região de Minas Gerais. A Niede Guidon, ela faz suas pesquisas mais aprofundadas, estão na região do Piauí. Pedaço de carvão e de pedra lascada com cerca de 50 mil anos. Então, a Niede Guidon defende que a presença humana em nosso continente tem aproximadamente 50 mil anos. Esta tese não é aceita por vários cientistas, porém, em 2006 foi comprovado que os artefatos foram feitos há cerca de 33 e 58 mil anos. Atenção! Qual é a grande diferença entre o estudo de Walter Neves e da Niede Guidon? É que o Walter Neves se sustenta em fósseis, a existência comprovada de grupos humanos, fóssil, o que é possível ser comprovado a partir do método carbono 14 e de outros métodos já existentes atualmente. Mais uma vez, volto à química, carbono 14, questiona lá o professor de química. E a Niede Guidon, ela se sustenta em vestígios da presença humana, o que não são necessariamente fósseis humanos. Então, fogueiras, artefatos, restos de alimentos, é o que sustenta o trabalho da Niede Guidon. Como não há a presença no seu estudo de fósseis humanos para este período, ainda não é possível comprovar efetivamente, por mais que os artefatos tenham aí entre 33 e 58 mil anos de produção. Mas é um debate interessante sobre os múltiplos aspectos e as diversas possibilidades da chegada do homem ao nosso continente. Então nós vamos ter o povo de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Tá? Em 1843, nessa região foram descobertas ossadas de animais extintos. Em 1970, a descoberta de esqueletos dos primeiros habitantes da América. E esses esqueletos revelam que esse povo viveu entre 8 e 4 mil anos antes de Cristo, portanto, algo em torno de 12 mil anos. É um povo baixo, magro, comiam pequenos animais, frutos, peixes e caramujos grandes que viviam nos rios. Tem também o povo de Imbu, que viveram nas florestas do sul e sudeste do Brasil, por volta de 12 mil anos também. Eram habilidosos no trabalho com pedras, produzindo objetos como facas de corte afiado, anzóis e pontas de flechas. É considerado o povo do passado brasileiro que primeiro vai dominar aspectos da cultura material. Primeiro grupo humano registrado no Brasil que vai manusear múltiplos artefatos. Difundiram entre os primeiros habitantes do território brasileiro o uso do arco e flecha e da boleadeira, objetos que tornaram possível a caça de animais velozes e de pássaros em pleno voo. E os povos do Sambaqui. Sambaqui significa depósito de conchas, tá? Cada vez mais encontrados no litoral brasileiro. Inclusive, estive há pouco na região da Praia dos Marcos, entre Pedra Grande e São Miguel do Gostoso, e lá é muito comum encontrar na beira da praia ossadas humanas, o que nos leva à possibilidade da existência de sambaquis naquela região em tempos remotos, tá certo? Mas isso carece de estudos por parte da nossa universidade. O que eram os sambaquis? Eram amontoados de restos vegetais consumidos pelos grupos humanos no Brasil, né? Os chamados grupos humanos primeiros, certo? Para não usar o termo pré-histórico. Eles viveram na região do litoral, entre os atuais estados de Espírito Santo e Rio Grande do Sul, povos que fixavam-se próximos às praias, não só praias, mas lagos, rios, mas principalmente praias. Cada vez mais se encontram sambaquis ao longo da costa brasileira. Viviam dos recursos oferecidos pelo mar, tendo como base alimentar peixes e moluscos. Também esses sambaquis, então, o que eram os sambaquis? Iam se alimentando das conchas, dos peixes, moluscos e iam lançando em determinado local esses restos, e isso ia criando uma espécie de um pequeno monte onde hoje é possível encontrar esses documentos da presença humana no nosso território. Tá certo? Também serviam para funerais, cerimônias funerais. Tá bem? E é isso. Espero ter contribuído para a compreensão dos primeiros grupos humanos
né, da existência humana, os primeiros passos. E importante destacar que será, portanto, no Oriente Médio, nessa região aqui, onde surgirão as primeiras organizações sociais, também no continente americano, certo? E naturalmente na Ásia nós vamos ter, por volta de 6, 7 mil anos, sociedades extremamente complexas nesses 3 continentes, tá certo? Então, essa foi a nossa aula sobre os primeiros passos da humanidade. Espero ter contribuído mais uma vez com o aprendizado de vocês. Peço perdão por alguns improvisos ao longo da fala, mas a história nos permite múltiplas reflexões e eu espero que vocês aproveitem, estudem, anotem, pesquisem, questionem. Estudar nunca foi tão importante. Até a nossa próxima aula no canal Professor Lindenberg História.